mas eu tive assim um pouco de trabalho, achava as esculturas geniais, via a arte erótica do Picasso, tinha algumas coisas dele tão agressiva quanto. Eu não conseguia, eu falava para os caras, pô, tu vai em São Paulo, vai ver a exposição do Picasso, pô, tu tá querendo se comparar com o Picasso, tá falta de modéstia, eu não estou querendo me comparar com ninguém, simplesmente eu quero mostrar meu trabalho, estou falando que o Picasso também fez, se o Picasso fez, por que o Elber não pode fazer? Não, eu acho que isso daí é uma forma de aplicar o bom senso, né? Eu tenho digamos que meus filhos agora são grandes, mas quando eles estavam numa idade de criança, que eu via que tinha algum programa com uma faixa indicativa, eu conversava com as crianças, elas entendiam que aquilo lá não era uma coisa voltada para a idade delas. É claro que às vezes tem algo assim que não é tão notório, mas eu acho que programa de televisão, que eles têm que ter um bom senso, se conversar muito com o filho, né? Eu nunca tive problema com meus filhos quanto a isso. Mas eu acho que não é uma forma de censura, eu acho que é uma forma de aplicar, isso eu chamo de bom senso. Porque às vezes pode ter um conteúdo que isso daí pode não favorecer naquele momento a formação de uma criança. Eu acho que é muito complicado numa determinada idade. De uma determinada idade em diante, os programas que geralmente têm até um horário de 22 horas, você não vê programas e um conteúdo tão surpreendentemente que necessitem ser censurados. Mas tem alguns programas que o conteúdo poderia ser repensado um horário. É claro, isso é uma forma de censura já, né? Você coloca o programa num outro horário, é uma forma de censura, mas, olha, eu acho que também é uma coisa assim, olha, se eu acho que esse programa não serve para o meu filho, para a minha filha, não deixa eles verem e acabou. Justamente isso daí acaba sendo algo perigoso, porque o que é o bom senso? Nesse momento, aí a gente muda a pergunta. Não é mais o que é a censura, o que é o bom senso. Porque eu acho que hoje em dia o bom senso é algo que é mais fácil nós que não estamos dentro da televisão ter isso que eu chamo de um bom senso, de não de censurar, mas de mudar um horário, do que a empresa, que é a televisão, ter esse bom senso, porque para eles aquilo é uma empresa, o que interessa é ganhar o dinheiro, é vincular, vender, ter o comercial. Eu acho que acaba cabendo mesmo ao cidadão de ver esse aspecto, né? Eu acho tudo isso daí muito perigoso na realidade, porque se fica consagrado que esse tipo de coisa deve ser feito dentro da televisão, daqui a pouco nós estamos sendo censurados até por pensar. Eu acho que cabe o bom senso o cidadão mesmo, que tem filho, que não quer que veja isso ou aquilo lá. É que hoje em dia, uma escola funciona assim. As pessoas têm um filho, mandam o filho para a escola, muito bem. É diferente de quando eu era garoto. O meu pai me mandava para a escola para aprender a ler, para aprender a escrever, para me ajudar na formação de eu ser um cidadão. Muito bem. Hoje em dia, os pais mandam criança para a escola para serem criadas pela escola. É muito diferente. Aí no COC, por exemplo, tem muitos pais que chegam às férias e perguntam se não vai ter curso de férias para o aluno. A escola americana, que as crianças entravam 8 horas da manhã e saíam 4h30 da tarde, saíam da aula, iam para cursos na própria escola, ficavam em curso até 6 horas. Saíam do curso 6 horas da tarde e iam para outro curso fora da escola, um curso de língua, futebol, tênis. Ou seja, os pais, na realidade, ficam muito pouco com o filho.
Então, eles delegam à escola a educação. Muito bem, quando esse filho está em casa e ele aperta a tecla da televisão e liga o aparelho, esse pai ele não tem controle do que o filho vê, nem tem argumento para barrar, porque ele fica tão pouco tempo com o filho, que se o filho pegar um fluido de isqueiro, jogar no tapete e botar fogo, ele fala, ah, filhinho, puxa, que bonitinho. Não, isso daí é por isso que falam, ah, eu sou contra porque tem criança. Ah, tem criança, você é o pai, é a mãe, então cabe ao pai e à mãe direcionar. Esse programa você não vai ver. Eu fiz isso com meu filho. O meu filho teve um colega que, quando ele estava na 7ª série, emprestou, ainda quando era o tempo do VHS, emprestou uma fita pornô para ele. Ah, um dia eu chego em casa, abro a porta, está um moleque lá me vendo um filme pornô. Eu tomei um susto. O que é isso daí? Ah, foi o colega que me emprestou, que o pai dele comprou para ele. Pai dele comprou para ele? É, o pai dele comprou para ele. Não desliga essa porcaria, dá isso daqui para mim. Ah, pai, mas é do menino. Desliga, dá isso daqui para mim. Fui entregar para o pai. O pai do menino é um médico. Ô, professor, ele é um moleque. Poxa, você não tem nada demais, você é um menino. Não, espera um pouquinho, senhor. Me desculpe, se o senhor acha que não tem nada demais dar para o seu filho, tudo bem. Mas o senhor tem que conversar com o seu filho quanto ao emprestar para o filho de outros. Ah, mas pô, você quer que você está criando um bichinho? De maneira alguma. Mas eu acho que é gratuito demais. Meu filho vê esse tipo de coisa na idade dele. Está numa 7ª série, já é um adolescente, mas desculpa, eu não acho legal, não. Eu acho que tudo tem sua hora. Ele nunca pensou nisso, daí mostrar sexo dessa maneira eu acho descabido, não acho legal. Mas ele, como médico, ele acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum. É claro, o cara é ginecologista, para ele então acho que estava tudo certo, né? Acho que ele pensou que ele estava encaminhando aí o filho dele para uma futura profissão. Se for de ator pornô, né? Se ele pensa que o filho vai virar médico, e tanto que o garoto não estudou medicina, foi para uma área totalmente adversa do pai. É uma coisa que, para mim, isso é descabido. Eu, como não tenho mais um ateliê particular, eu trabalho dentro do espaço da universidade, algumas vezes já me passou isso realmente pela cabeça, porque as alunas da universidade são muito bacanas, tudo, mas o meu trabalho, agora não, mas até a questão de alguns anos atrás, girava em cima do corpo feminino, né? Muita escultura de nu feminino. E claro que de vez em quando me passa na cabeça de retomar coisas polêmicas como essa, mas dentro da universidade eu realmente me censuro de uma certa forma por causa do ambiente em que eu trabalho, que eu sei que é complicado. Complicado em que sentido? Volta e meia, a reitora passa pela sala, ou passa a irmã dela, estão andando lá pela faculdade, entram lá, tá trabalhando, não está. E eu, assim, não que eles façam algum policiamento, mas eu me sinto, às vezes, constrangido com determinadas coisas. Isso é muito ruim, eu me sinto muito mal com isso. Outro dia eu conversei até com um amigo e falei assim, olha, hoje em dia o meu problema é não poder ter um ateliê particular, porque às vezes a gente se barra de fazer determinadas coisas que dentro de um ateliê, numa universidade, eu acho assim que algumas coisas não cabem ao ambiente, né? E mesmo porque eu tenho uma população de alunos que são garotas. Então eu realmente, às vezes, eu me aplico mas nada assim que me aflija tremendamente, nada que me aflija como me afligiu na década de 80 eu ter feito aquelas esculturas.